2025, as opções para quem busca um carro PCD com ótimos descontos estão mais interessantes do que nunca. Mas entre o Corolla e o Virtus, qual realmente oferece mais benefícios para você, tanto no preço quanto no custo-benefício? Estamos falando de R$40 mil de desconto, uma verdadeira vantagem para quem tem direito à isenção. Mas será que o Corolla, com toda a sua tradição, ainda é a melhor escolha? Ou o Virtus, com seu design, performance e tecnologia, pode ser uma opção mais vantajosa para você? Fica com a gente porque no vídeo de hoje vamos analisar cada detalhe desses dois modelos e te ajudar a tomar a melhor decisão. Não saia daí porque o que vamos revelar pode te surpreender. Toyota Corolla na sua versão de entrada ou Volkswagen Virtus na sua versão topo de linha? E aí, qual será que você leva para casa? Eu vou fazer um comparativo aqui, com certeza pode te surpreender o resultado quando a gente coloca os carros lado a lado. Pô, Madureira, mas como assim? Corolla é um sedã médio e o Virtus é um sedã compacto? Sim, mas ambos estão com tanto desconto que quando a gente pega o preço final para PCD, eles ficam pareados. E claro, a gente está falando de um Corolla de entrada contra um Virtus topo de linha. Será que de fato você precisa de um sedã médio ou será que um sedã compacto poderia te atender tão bem quanto? Eu não sei, mas a gente pode descobrir aqui juntos. A verdade é que ambos os carros são excelentes, né? Todos têm seus pontos positivos e negativos, inclusive esse é um dos temas que a gente vai discutir durante o vídeo. Vamos falar sim dos pontos negativos de ambos os carros e dos pontos positivos. Lembrando, além desses carros que eu vou te apresentar hoje, nós temos mais de 90 opções disponíveis para compra direta, com descontos gigantescos também. Não tem só esses dois carros aqui que passam dos R$40 mil de redução. O e-book está no primeiro comentário fixado, acessa, adquira o seu, lá tem todos os detalhes que você precisa saber, todas as fotos, todas as informações de consumo, dimensões, itens de série, preço público, preço para PCD, e-book atualizado mensalmente. Acessa lá e adquire o seu e bora para nossa tela. Então hoje a gente está falando aqui do Toyota Corolla na versão GLI, lembrando motor 2.0, 175 cavalos, já vem com uma multimídia de 10 polegadas, painel digital, câmera de ré, rodas de liga, 7 airbags, enfim, todos esses itens que você está vendo discriminado. Estamos falando do Virtus aí na versão exclusiva, com motor 1.4 turbo, 150 cavalos, tem sistema de reconhecimento de cansaço, distração, é um carro bem esportivo, é um mini Jetta que a gente chama, né? Multimídia de 10.1 polegadas, carro bem completo. Valores, para você ter uma ideia, que a gente está com mais de R$40 mil de redução no Corolla, R$120 mil saindo aqui para PCD, considerando a cor sólida branca, e o Virtus saindo aqui por R$128.500, R$33.500 de desconto. Então sim, o Virtus está com valor acima no preço final para PCD, mas se a gente for considerar o que cada um entrega, de repente pode fazer sentido aí para você, tá? Então, bora lá? Primeiro ponto, garantia. Então, para você que compra o carro e você só quer levar o carro fazer revisões na montadora, isso aqui faz muito sentido, né? Porque a Toyota, por exemplo, dá garantia de 10 anos. Ah, Madureira, mas sou obrigado a levar na montadora, na concessionária, ficar fazendo revisão? Sim, para manter a garantia, sim. Então existe um público específico de pessoas que só leva o carro na concessionária. Você vai pagar 2, 3, 4, 5 vezes o valor de uma manutenção que você faria por fora? Sim, mas você tem o benefício da garantia. Muita gente acaba achando vantagem e segue as revisões por lá enquanto o carro está na garantia. Então é uma comparação válida da gente fazer aqui, né? Então 3 anos contra 10 anos, ponto pro Corolla. Vendas. Bom, o Corolla é o carro mais vendido do mundo, né? Não tem muito segredo, a gente tem quase o dobro de vendas aqui no Corolla. Lembrando que a gente está considerando as vendas dessas versões em específico. E a desvalorização do Corolla também é muito baixa. Dos carros da Toyota, no geral, a desvalorização é baixa, mas do Corolla é uma coisa que chega a ser impressionante. Mas repara que a desvalorização do Virtus também não está alta, tá? É legal a gente ressaltar isso, mas não tem como comparar com a desvalorização do Corolla. Então, ponto de desvalorização. Revisões até 50 mil quilômetros. Veja que são bem pareados os valores, mas o Corolla aqui sai na frente, né? Sai com uma revisão mais acessível, mais barata. Consumo. Pois é, o Corolla com o motor aspirado, ele é mais econômico do que a motorização turbo aqui da Volkswagen. Lembrando o seguinte, sei que muitos inscritos aqui têm ambos os carros. Normalmente o consumo
consumo urbano, que é o que tá escrito aí, ele não bate, tá? Eu não sei qual o cenário que o pessoal testa esse carro. Provavelmente é com uma gasolina lá de Dubai, uma cidade que não tem subida, não tem trânsito, só pega sinal verde e dá esse consumo aí. Na rodovia, aí parece que já é o contrário. Pegaram a pior gasolina que tinha, a estrada horrível. Então, assim, na cidade, eu acho impossível você chegar nesse consumo que tá divulgado. Na rodovia, você consegue mais, dependendo de como for seu pé também, né? Não adianta querer correr demais. Aqui a gente tem todas as dimensões. Então, lembrando, a gente tá comparando aqui um sedã compacto com um sedã médio. Obviamente, o Corolla leva em comprimento, o Corolla leva em largura, o Corolla leva em entre-eixos. E aí o Corolla perde na altura, então o Virtus tem uma altura mais elevada. Porta-malas 521 litros aqui no Virtus, né? Um porta-malas muito grande contra 470 do Corolla, então ponto pro Virtus. Peso, o Virtus é um carro mais leve e o Virtus também consegue levar uma carga útil maior, então ponto pro Virtus novamente. A gente olhando aqui, né, nesses pontos positivos, a gente tá falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos aqui pro Corolla contra 4 pontos pro Virtus. Eu vou passar muitas outras informações, mas lembrando, quem define o peso dessas informações é você. Por exemplo, você pode olhar aqui a garantia de 3 e 10 anos e falar assim, cara, pra mim não faz diferença nenhuma porque eu não vou levar o carro na concessionária a fazer revisão durante 10 anos. 3 anos aqui é mais do que suficiente. Então, esse é um ponto que não tem valor pra você. É como se não existisse. Mas você pode olhar o entre-eixos e falar, pô, o entre-eixos aqui do Corolla, ele tem um aumento significativo em comparação com o Virtus. Então, é algo interessante pra mim. O porta-malas do Virtus é maior. Eu uso bastante porta-malas. Então, é você que define o peso aqui das questões. Mas vamos continuar. 0 a 100 aqui do Virtus sai bem na frente, né? 0,7 segundos a mais. Velocidade máxima do Virtus também é maior. Valor do seguro, uma média, tá? Empate, que os carros têm uma média idêntica. Altura mínima do solo, o Virtus ganha aqui, né? Com uma pequena margem. 6 airbags no Virtus contra 7 airbags do Corolla. Faróis do Virtus são full LED com DRL, então você consegue insufilmar o carro. De repente, sua cidade aí tem uma iluminação mais precária, você anda com segurança com esse carro. E o Corolla, os faróis são halógenos, né? Então você vai ter uma iluminação bem inferior ali, é um ponto negativo. Coisas que a gente só vê no Brasil, né? Carros em pleno 2025 com faróis halógenos, é uma coisa triste, que isso aqui é segurança mesmo. Multimídia bem pareado, né? Mas o Nivus sai na frente aqui, 10,1 polegadas contra 10 polegadas do Corolla. Mas, né? Questão de número, porque falar que você vê diferença numa multimídia de 10,1 para 10 é mentira. Painel de instrumentos do Virtus é digital de 10,25, do Corolla é de 7 polegadas, então ponto para o Virtus. O Virtus tem todo o revestimento premium em couro, o Corolla é em tecido, mas sempre ponderando, né? Um dos pontos aqui dos carros da Volkswagen é que o acabamento, por mais que seja em couro, normalmente ele é inferior à concorrência. E lembrando, o Virtus não é concorrente direto do Corolla. No caso do Corolla aqui, o concorrente direto seria o Jetta. Então, não chegue num Virtus achando que você vai ter um acabamento superior a um de um Corolla, que você vai se frustrar. O Virtus tem start-stop, tem chave presencial. No Corolla aqui a chave é canivete, então ponto pro Virtus. No Virtus a gente tá falando de uma roda bem esportiva, né? 18 polegadas. No Corolla é uma roda de 16 polegadas. E aí a gente entra nos pontos positivos e negativos de cada carro. Eu não vou me esticar muito em lista de equipamentos, porque o Virtus é uma versão topo de linha, pessoal. E esse Virtus aqui, ele só não fala e não dá banho. De resto, ele faz tudo. O Corolla na versão GLI, ele foi bem depenado, né? Então, removeram muita coisa do Corolla, mas muita coisa mesmo. Então, se você for comparar itens de série, o Virtus vai dar um banho no Corolla aqui, você não tenha dúvida nenhuma, tá bom? Por isso que eu não vou me esticar aqui em itens de série, mas sim, saiba que não tem como você comparar o Corolla GLI com o Virtus Exclusive quando a gente tá falando aqui de itens de série. Pontos positivos e negativos, sempre frisando, se você tem um desses modelos, você tá muito bem servido, o carro é excelente, mas todo carro tem seu ponto negativo, todo carro tem seu ponto positivo. Você pode ouvir aqui os pontos negativos e falar, pô, não faz diferença pra mim. Mas você pode ouvir e falar, cara, lascou, eu não vou comprar esse carro com esse ponto negativo. Por isso que é importante você saber o que cada um tem. Ponto positivo do Virtus, segurança, um dos pontos fortíssimos aqui do carro. Isso não é só a minha impressão, é um fato comprovado. O modelo tem nota máxima num teste bem rigoroso que é feito ali de colisão pelo Latin NCAP. Ele recebeu 5 estrelas, o que é um reconhecimento bem importante para quem busca um carro confiável e seguro. Desde as versões de entrada, o Virtus já tem um pacote legal de segurança, 6 airbags, controle de tração, estabilidade, uma estrutura bem projetada, mas o grande diferencial fica aqui nas versões Highline e a Exclusive, que é a que a gente está vendo, que aí adiciona
umas tecnologias de condução semi-autônoma. Então tem frenagem autônoma de emergência, que pode evitar ou reduzir o impacto de uma colisão. O detector de fadiga, que alerta o motorista caso perceba sinais de cansaço no volante. Então é um carro muito seguro. Com esse recurso, o Virtus não só se torna um dos sedãs mais seguros do mercado, mas também proporciona mais tranquilidade e proteção ali para o seu dia a dia e para sua família. Corolla, se tem alguma coisa que a Toyota sempre entregou nos carros, é a confiabilidade mecânica. E com o Corolla isso não é diferente. O sedã mantém essa tradição de robustez, baixa manutenção, então garante uma tranquilidade para o dono. Madureira, o que isso muda, falando de uma forma geral? Olha, o Corolla ele vai dar problema como qualquer carro e você vai ter que fazer as revisões preventivas como qualquer carro. Mas, para mim, o que isso muda no jogo é que quando você for revender esse carro, pela fama dele, você revende muito rápido, porque é um carro que a galera confia muito. Outro ponto de destaque aqui é a garantia de fábrica de 10 anos. Então, se você levar o carro ali durante 5, 6, 7 anos, na hora que você for vender o carro, a pessoa saber que ele ainda tem mais 3, 4 anos de garantia, isso é um diferencial muito interessante. Então, valoriza o seu carro na hora da revenda. É um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo aqui dos modelos, falando do Virtus, se você quer um carro espaçoso, confortável, ele se destaca bem nesse quesito. Primeiro diferencial está no porta-malas, incríveis 521 litros de capacidade, supera a maioria dos concorrentes, tem espaço de sobra aí para você viajar, e quem viaja no banco traseiro também tem um excelente nível de conforto. O Virtus tem um dos melhores espaços para as pernas da categoria, 3 adultos vão ali de uma forma confortável, sem aperto. Então, no geral, o Virtus é um carro que ele combina espaço, conforto e praticidade. É uma escolha bem interessante aí, porque é um carro versátil, tanto para o dia a dia, quanto para quem viaja bastante. Já o Corolla tem um título impressionante aí, que não dá pra gente deixar de fora, né? O carro mais vendido do mundo. Isso não é à toa, esse sucesso global reflete diretamente na valorização do modelo aqui no Brasil. Graças à sua grande procura no mercado, ele tem uma das menores taxas de desvalorização entre os sedãs. Então, além de oferecer confiabilidade, conforto, o Corolla também é um excelente, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas, porque a gente sabe que carro não é investimento, mas se a gente fosse chamar de investimento, o Corolla seria um excelente investimento, não tenha dúvidas disso, até porque a revenda é extremamente facilitada. Já comentei aqui outra vez no canal, eu já tive um Corolla, eu comprei um Corolla usado, não comprei um Corolla novo com isenções, mas enfim, quando eu comprei não tava nessa onda de aumentos nos valores dos carros, isso não existia, mas o Corolla, eu acho que era o único carro que você comprava, por exemplo, em janeiro deste ano, quando você fosse vender em janeiro do ano que vem, você vendia ele mais caro do que você pagou. A FIP do carro ela aumentava, era uma coisa assim impressionante, então você não perdia dinheiro na hora de revender o Corolla, é uma coisa assim bizarra. Pontos de melhoria aqui nos carros, então o Virtus ele tem uma característica que divide opiniões, suspensão mais rígida. Como assim, Madureira, divide opiniões? A Volkswagen optou por essa configuração para melhorar a estabilidade e a dirigibilidade do carro, então você tem respostas mais precisas no volante, principalmente em curvas em altas velocidades. Porém, isso impacta no conforto. Rua esburacada, rua com muita irregularidade, você vai sentir muito mais as imperfeições do asfalto, o que pode sim tornar a sua experiência um pouco menos agradável, dependendo aí do carro que você estava acostumado. Então, se você é uma pessoa que valoriza aquela direção mais macia, você vai sentir bastante aqui no Virtus. Corolla, o ponto negativo. Quando a gente fala em segurança, o Corolla ele tem um pacote bem interessante, 7 airbags, algumas tecnologias ali para proteger os ocupantes. Porém, nos testes de colisão mais recentes, que foram realizados em 2024, o modelo não conseguiu alcançar a nota máxima, ficou com 4 de 5 estrelas. Outro ponto que chama atenção é que a Toyota continua divulgando os resultados que eles tiveram de 2019. Então é uma coisa assim que para mim queimou, tá? Queimou. Quando eu dou uma olhada naquela divulgação dos testes de 2019, eu fico me perguntando o porquê que eles não são sinceros e transparentes com o cliente e divulgam os testes de 2024 que não foi nota máxima. Então sim, se você acessar hoje o site da Toyota, as informações do modelo, muito provavelmente, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele vai estar com os resultados de 2019, não são os resultados atuais. Ou seja, estão enganando as pessoas, né? Essa que é a verdade. Então isso levanta dúvida para mim sobre o real avanço do modelo em termos de segurança nos últimos anos. Então é um ponto negativo, não tem nem o que discutir aqui. Segundo ponto negativo, quando a gente fala do acabamento interno do Virtus, a gente tem um ponto ali que pode decepcionar algumas pessoas. A maior parte da cabine é composta por plástico rígido, um material durável, mas que não transmite a mesma sensação de sofisticação que a gente encontra aí em vários concorrentes
concorrência, principalmente versões topo de linha, né? Para um sedã que muitas vezes ele é escolhido pelo conforto, pelo refinamento, essa escolha de material pode parecer simples demais, especialmente para você que de repente valoriza um acabamento mais premium. E o que pega na Volkswagen não é nem o plástico. Grande parte dos carros tem plástico hoje, mas você vê que é um plástico de má qualidade, é aquele plástico cinza. O mesmo plástico que você vê num Gol, não tô desmerecendo um Gol, claro, é um carro excelente, mas não tem como você comparar um Gol com o Virtus, a diferença de valor, né? Por mais que não venda o Gol mais. Mas aquele mesmo plástico do Gol você vê no Virtus, então é uma coisa assim que ela destoa um pouco do que a gente imagina quando vai pegar um carro topo de linha, motor 1.4 turbo, extremamente tecnológico, né? Então é um ponto negativo. O Corolla, ele sempre foi conhecido pela confiabilidade e a revenda valorizada, só que um dos principais pontos negativos que a gente não pode deixar de falar é o preço. Para PCD ele tá excelente, né? Você viu ali o tamanho do desconto. Mas quando a gente compara o preço público com outros sedãs médios, ele se posiciona em uma faixa mais alta de valor, sem trazer grandes diferenciais em termos de equipamentos. Porque uma coisa é ele se posicionar acima e aí quando você vai comparar o custo-benefício, fala, caramba, tá compensando muito isso aqui. Mas não é o caso do Corolla quando a gente coloca ele com concorrentes diretos, tá? Não é o caso do Virtus aqui, como eu falei, o Virtus não é concorrente direto do Corolla. Então, o que isso quer dizer? Que grande parte do valor que você investe no Corolla tá atrelado ao peso da Toyota e não ao que o carro realmente te oferece em relação à concorrência. Então, esse é um ponto para você se cuidar aí. Você vê que não é fácil a gente achar pontos negativos aqui. Carros, né? São duas opções muito boas. Mas assim, de uma forma resumida, não vou me aprofundar muito porque a gente já se aprofundou ali durante o comparativo. Mas o Corolla é aquele carro para quem busca um sedã médio e você que quer pagar pelo nome da Toyota. Você quer estar num Corolla, um carro com uma revenda muito boa, o carro mais vendido do mundo. Então o modelo faz o seu perfil. Agora, se você quer de fato aproveitar o máximo que o carro tem para oferecer, você quer um carro mais tecnológico, que vai te entregar mais, que tem uma dirigibilidade incrível, aí é o caso do Virtus. Então acho que essas são as principais divisões de compradores entre essas duas opções. E essa pode parecer que não, mas acho que foi a pergunta que eu mais recebi nos últimos meses. Qual opção eu escolheria? Virtus Exclusive ou Corolla GLI? Olha, respondendo aqui, sendo sincero para vocês, tá, pessoal? Eu fiquei muitos anos com carros bons, mas carros de versão de acesso. Então assim, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você pegou uma Tiguan. Tiguan é um SUV, para você que não conhece, super top da Volkswagen, mas você pegou uma Tiguan na versão de entrada. Ou seja, o carro ele te entrega o mínimo do que ele pode te entregar. Tem modelos versão de entrada que não tem encosto de braço, não tem vários itens ali que eles retiram para conseguir baixar o custo da produção do carro e entregar o carro num valor mais acessível. Eu não tô falando para você fazer isso, mas hoje, se eu fosse escolher um carro, eu buscaria carros que me entregam mais. Você pode colocar para mim um carro com super nome e um carro que não tem nome, que eu muito provavelmente vou ir no carro que me entregar mais. Eu quero um carro ali que eu entre e eu sinta que ele tem tecnologia, que ele entrega bastante. Porque trocar um carro simples por outro carro simples, eu ficaria com o meu carro simples mesmo, entendeu? Essa que é a verdade. A troca, para mim, no caso, faria sentido se fosse por algo melhor. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tô num carro hoje versão de acesso. Eu posso trocar pelo mesmo carro, mas tem que ser uma versão acima. Eu quero o carro que entregue mais, senão eu fico na versão de acesso mesmo. A versão, o carro tá ótimo, não dá problema nenhum. Então, para quem muito me pergunta a minha opinião, essa é a minha opinião. Novamente falando, minha opinião não é verdade, não tô falando para você fazer isso, tá? Mas hoje sim, quando eu vou escolher um carro diferente de decisões que eu já tomei aí alguns anos atrás, eu olho única e exclusivamente, claro, tem que estar dentro do meu orçamento, né? Mas a prioridade para mim é o carro que mais vai me entregar, o carro que vai vir mais recheado, literalmente, porque hoje eu preciso de um carro alto, sim, por causa da minha altura, mas eu não tenho filho, então eu não preciso de muito entre eixos. Então, realmente, o que define para mim é a entrega do carro ali, o que ele vai me trazer de diferencial. Se não trouxer diferencial, eu prefiro ficar com o que eu tô aqui, que me atende muito bem, excelente, todo revisadinho, zero dor de cabeça. E é isso, pessoal. Para quem muito me fez essa pergunta aí, respondendo aqui no final do vídeo para você aí de bônus. Mas novamente lembrando, entre essas duas opções que a gente viu aqui, você vai estar muito bem em qualquer uma delas. E eu acho que a principal diferença ali de perfil de comprador é que eu comentei contigo. Lembrando, tem mais de 90 opções disponíveis hoje. E-book no primeiro comentário fixado para você acessar lá. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até amanhã.